aqui nós estamos no Ativamente Cast, que é um podcast onde a gente fala sobre pessoas, sobre mentes, como a gente viver melhor no nosso dia a dia, como que a gente pode ter melhor resultado no nosso dia a dia. E hoje nós temos uma convidada paulista, de São Paulo, né? De Vinhedo, uma cidade lá do interior de São Paulo. Estava conversando com ela antes aqui, uma cidade não muito grande, né? Mas que onde mora a Sachi, que fala para o mundo, né? Então, Sachi, fala um pouquinho aí, você é graduada em psicologia positiva, gestão de imagem, que mais? É empresária, mentora, escritora, palestrante, enfim, bastante coisa, né? Sachi, fala um pouquinho, te apresenta um pouquinho para o pessoal aqui do nosso Instagram, do nosso portal Fala Litoral, do Spotify, enfim, para o público que está nos vendo. Bom, primeiro, muito obrigada por me receber aqui, Arnone. É um prazer aí para todos que estão vendo a gente, depois gravado. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei quando que vocês vão assistir a gente. E, corrigindo um pouquinho, eu sou carioca morando em São Paulo, né? Porque o meu sotaque não vai negar, né? Eu tenho esse sotaque aqui, carioquês aqui, não tem muito jeito. E tenho, né, pós em psicologia positiva e gestão de imagem, inclusive o livro, né, também publicado nessa área. Sim. Já tem um tempinho isso, né, lá pelos meus 20 e poucos anos, como diz meu marido, durou muitos anos esses meus 20 e poucos anos, e sou empresária na área de alimentos saudáveis, né. Sim. Tenho já um tempinho que eu trabalho nessa área de alimentos, gosto muito dessa área de alimentos, e de tempo para cá, desde a minha mudança, né, desde que eu resolvi mudar a minha vida, eu fiz esse turnover na minha vida, e quando eu descobri como fazer esse turnover, eu acabei ajudando outras pessoas a fazer essa mudança na vida delas também, e aí comecei a me tornar mentora na vida de muita gente também, ajudando elas a fazer, e foi assim que veio o livro e toda essa história que me trouxe até aqui. Tá, nós vamos falar sobre o livro, mas está meio cedo ainda falar sobre o livro. Vamos falar. Está meio cedo, né? Você você é carioca, né? E mora em Vinhedo, né? No interior de São Paulo, né? De São Paulo. Fala um pouquinho aí como é que é a tua vida, porque assim, hoje, só para vocês terem uma ideia, a Sachi, ela também tem uma empresa no ramo de alimentos, né? E tem o Instagram dela fala para o mundo, né? Quase 200 mil seguidores, né? Então você fala para o mundo, né, Sachi? Lá de Vinhedo, né? Sim. Então fala um pouquinho assim da cidade que você mora hoje, né? Para o pessoal conhecer um pouquinho a tua vida aí, né? E fala um pouquinho assim sobre essa tua participação aí no Instagram. Qual que é o teu, vamos dizer assim, o teu dia a dia ali no Instagram para as pessoas verem, né? O que você faz? Então, como começou a minha vida no Instagram, né? E como começou essa minha história? E a minha vida a vinda para Vinhedo veio em conjunto com essa minha entrada para o Instagram, né? E essa minha ida para o mundo, né, como você mesmo diz, né, porque o Instagram me levou para o mundo, né. Sim. Então, foi uma sequência de fatos, assim, como eu disse, né, no começo, essa minha mudança de vida. Eu vim de 2018, contando um pouquinho, assim, da minha história, ao segundo semestre de 2018, né, foi um marco histórico na minha vida, né, onde a minha vida foi ladeira abaixo, né. 2018. Engraçado que assim... 2018. Não faz muito, né? Não faz muito. É engraçado, foi também nesse ano que eu ganhei o prêmio, né, do Food Ingredient South America, né, do FISA, que eu fui premiada com inovação, né, de alimentos e tal, e foi engraçado que foi meu top, e logo depois foi o meu abismo, a né? Ladeira.
E aí foi minha ladeira abaixo, porque assim, foi em setembro, se eu não me engano, que eu ganhei o prêmio. E logo depois eu comecei a pautar a minha falência, que eu fali no final do ano. Eu tive uma cirurgia, que eu tive que tirar um mioma enorme do meu útero, que de 7 centímetros, com a chance de ter que tirar o meu útero inteiro. E aí eu descobri que eu podia estar, provavelmente eu estava grávida e não desenvolveu, porque eu estava com um mioma muito grande, então eu perdi, né? E aí eu tive eu tive um acidente que eu quebrei o pé, e aí fiquei 2 meses com o pé para cima e eu não podia botar o pé no chão, e aconteceram várias questões por conta disso. Eu quebrei, né, literalmente, né, a minha empresa de Além de alimentos, a quebrar minha o primeira pé, empresa de alimentos. quebrou a empresa. Então, eu quebrei literalmente também a empresa de alimentos, né? E eu quase levei um tiro numa perseguição policial, né? Nossa Onde eu Senhora. olhei para a cara do bandido, ele apontou a arma na minha cara, assim, Nossa. olhando para mim. Eu olhei no olho dele, né? Ele estava em cima de uma moto, eu no dentro do carro. E aquilo foi tudo muito, muito para mim durante 6 meses, nem menos de 6 meses, né? Porque setembro, né? Então, menos de 6 meses tudo isso aconteceu. E aí nisso eu engordei muito. Eu estava 34 quilos acima do meu peso. Nossa. Né? Então, você imagina, obesidade, depressão, né? Falência. Pensei em me matar, inclusive. Então, foi a segunda vez que eu pensei em me matar na minha vida. E aí, eu falei assim, cara, chega. Isso aqui não é para mim, essa vida não é para mim. Tô cheia. Chega de Rio de Janeiro, chega dessa história. Eu quero ir para o mato, porque eu sempre gostei do mato. Eu quero ir para o interior, eu quero ir para algum lugar longe daqui. E aí, nessa história, eu já estava pleiteando para salvar, já estava vendo que a minha empresa precisava de uma ajuda financeira para um capital de giro, porque a gente estava querendo crescer e tal, eu precisava de capital de giro para isso. E estava negociando investimento aqui no interior de São Paulo com um grupo em Jundiaí. E aí tinha uma amiga morando em Valinhos. Então eu vinha muito para cá e ficava na casa dela. E Valinhos e Vinhedo é quase que um bairro do outro, sabe? Na verdade, Vinhedo é tipo meio que bairro de Valinhos, que Valinhos é maior. Uhum. E aí eu falei assim, cara, vou morar lá. E falei pro meu marido, eu preciso, depois que aconteceu tudo isso, eu falei assim, cara, eu vou para lá. E aí, como já estava negociando uma parte da empresa para esse pessoal aqui do interior, foi mais fácil. Aí no final não deu certo, né? O pessoal de entrar, porque a empresa estava indo para um caminho que não ia dar um bom negócio, vender para eles mesmo. Mas eu vim. Meu marido, no final, veio só 1 ano depois. A gente ficou vindo e vindo no trabalho dele, vim com as crianças. E eu vim para cá. E aí, nisso, eu comecei a falar assim, não, vou mudar minha vida. E a primeira coisa que eu fui mudar eu precisava emagrecer. Eu precisava olhar para mim e me sentir bem comigo. E aí, quando eu comecei a fazer esse processo de emagrecimento, eu comecei a postar as minhas comidas na internet. Sim. E aí eu comecei a postar as receitas, né? Aí eu fiz curso para me aprimorar, né? Para me tornar chefe na questão do funcional, cetogênica, low carb, que foi como eu comecei a postar as receitas, né, na internet. E aí comecei a bombar, né? Eu tinha, na pandemia, para você ter uma noção, eu tinha 3 mil seguidores e eu fui aí para quase 200. E com as pessoas que física quântica, PNL, entender como que eu conseguia sustentar essa mudança, como eu conseguia realmente transformar a minha pessoa para que aquilo fosse real, porque eu já tinha vindo de vários emagrecimentos que não se sustentaram. Uhum. E aí eu comecei a passar também isso para os meus seguidores, né? Então, assim, eu via que não adianta ensinar eles a emagrecer diminuindo calorias, exercício, o que fosse. Eles tinham que emagrecer aqui. Eles tinham que entender que eles tinham que ser diferente aqui. Sim. E depois aqui, né? Para aí sim a decisão deles de comer diferente, de agir diferente, fosse efetiva, fosse sustentável. Sim. Então,
tudo começou a mudar. Então, só que assim, existe uma questão, né, Arnone? As pessoas querem fórmula mágica, as pessoas querem que eu dê uma pílula para elas emagreçam, né? Então, assim, muitos seguidores, às vezes, no começo meu, pararam de me seguir porque eles queriam só a pílula mágica, eles não querem o esforço de transformar o sistema operacional deles, né, para terem uma vida diferente. Foi assim que aí eu comecei a postar muitas coisas e foi indo. Esses dias eu vi uma espécie de, acho que charge, né, na internet, onde tinha duas bilheterias, né? Uma bilheteria dizia assim, mude seu comportamento. E a outra dizia assim, uma pílula para mudar o comportamento. E naquela portinha onde era a pílula, estava cheio, né? Era uma fila enorme, né? E na portinha onde era para mudar o comportamento, não tinha ninguém. Porque é mais difícil, né? Mudar a mente, a cabeça é mais difícil, né? Exatamente, exatamente. E as pessoas têm que começar a entender que não adianta, a gente primeiro muda quem a gente é para mudar o entorno, mudar o resultado, né? A mesma pessoa só consegue o mesmo resultado. Se um resultado diferente, você tem que se tornar uma pessoa diferente, né? E é isso que eu faço hoje em dia, mais ainda algumas receitas, continuo chefe de cozinha, eu continuo cozinhando, mas eu passo muito mais dicas de como você se tornar uma pessoa, a pessoa que você precisa ser para ter o resultado que você quer ter. Então, é isso que mudou muito no meu Instagram ao longo do tempo, desde a pandemia, mais ou menos, que eu comecei um pouquinho antes da pandemia, até hoje. Tá. Então, o teu Instagram é uma mistura de como se alimentar melhor no corpo e na mente. É isso? Isso, eu falo que assim, é como você se alimenta mente, corpo, mente e alma, né? Então. A gente faz uma miscelânea desse corpo que eu chamo, né? Tá. E a tua pós-graduação em psicologia positiva foi depois desse início? Foi depois da pandemia ou foi antes? Corpo, a mente e a alma, como você alimenta bem o seu corpo físico, mental e emocional. Isso foi depois. Foi depois. E a tua pós-graduação, né, na psicologia positiva foi depois disso? Foi já quando você estava em Vinhedo ou lá no Rio de Janeiro? Foi depois. Foi depois? Não, foi depois. Foi depois. Daí tu foi te aprofundar na questão da mente, então. Exatamente, exatamente. Na verdade, toda essa parte de física quântica, PNL, né, toda essa parte tem muito dessa parte de estudar. Eu sempre fui muito curiosa nessa área, né? Então eu sempre estudei muito isso, a lei da atração também, tudo que ia para o desenvolvimento pessoal, eu sempre gostei de estudar, né? Lá quando eu fiz gestão de imagem, que eu fiz a minha pós, que eu fiz na Austrália, lá atrás, lá a gente já estudava neurociência dentro da pós. E lá eu já quis até fazer faculdade de neurociência, né? Quando eu estudei. Mas eu achei muito complicado buscar uma faculdade para fazer isso naquela época, e eu falei, sempre tem muito dessa área. Mas aí o seguinte, então a gente já sabe da tua história, como que a Sachi de Vinhedo é completamente diferente da Sachi do Rio de Janeiro, a gente já sabe tudo isso, né? Agora me diz o seguinte, você é escritora, né? Palestrante, mentora, e tem 2 livros já um pouco mais antigos, uma na área de gestão de imagem, outra em gravidez, mas nós não vamos falar sobre esses livros. Nós vamos falar sobre o livro que você está lançando agora, que é na área de desenvolvimento pessoal, certo? Que eu acho que é fruto dos teus estudos sobre neurociência, sobre transformação de mente, né? Que está em fase de pré-lançamento, né? Não foi lançado ainda oficialmente, né? Se eu não me engano, vai ser lançado agora, né? Que dia que vai ser lançado? Segunda-feira, dia 15. Nós estamos aqui numa pré-estreia, então. Exatamente. Então, segunda-feira, você vai lançar o livro aonde? Aí em Vinhedo mesmo ou em algum outro lugar? Não, vai ser em São Paulo, vão ter 2 noites de autógrafos seguidas, São Paulo, dia 15, no Vila Lobos, todos estão convidados, na Livraria da Travessa, e na
Livraria da Travessa também, no Shopping Barra Shopping no Rio de Janeiro, na terça-feira, dia 16. Tá. Eu vou... Tu tem o livro aí? Tenho. Mostra claro, ele. Deixa ele ali. Eu vou ler aqui o título, aqui. Depois eu quero falar sobre esse título, que quando eu li a primeira vez, eu até me confundi. O sucesso de ser você. Não é o sucesso é ser você. O sucesso de ser você. Então, assim, ó, como destravar o seu potencial interno. É isso? É isso? Tá. Exatamente, exatamente. Bom, esse livro é pela uma editora tradicional, né, do Brasil, Sim, a Literária. Literária de São Paulo. Eu acho que deverá ser distribuído em todo o Brasil, é isso? Exato. Vai estar disponível nas livrarias. Sim, na Amazon também, todas as livrarias mais importantes. Plataformas digitais e tal. Então me diz o seguinte, ó. O que é esse teu livro? Fala um pouquinho do teu livro aí. Vamos dar uma inicial no teu livro, assim. Fala um pouquinho. Então, o livro, ele conta muito, ele é uma mistura de um pouco da minha trajetória, de como que eu descobri os segredos para fazer o meu despertar, né, e transformou-se num guia prático para as pessoas fazerem o próprio despertar delas, né? Então ele faz um mergulho para dentro das pessoas, para elas entenderem onde que elas estão e lapidarem esse onde elas estão para que encontrarem, né, esse lugar de sucesso que elas deveriam estar. Né? Então, eu revelo aí, que são 7 segredos, né, que eu revelo, de como despertar essa versão de sucesso que eu chamei uma metodologia que eu chamo de Gratefulness, né, que é tudo baseado muito na gratidão plena, de como você vive a gratidão da própria existência, né, e assim você consegue realmente viver a sua versão de sucesso, que eu falo que é onde você consegue colocar a prosperidade e a felicidade no mesmo lugar. Então, esse livro mostra muito isso, né? Que as pessoas muitas vezes falam assim, mas não dá para ser rico e feliz ao mesmo tempo. Dá. E nesse livro eu mostro que realmente dá para ser rico e feliz ao mesmo tempo, dá para ser próspero e feliz ao mesmo tempo. Tá. Então, o livro é baseado, pelo que eu entendi, na experiência pessoal tua, né? Digamos, de uma transformação, que vem de uma ladeira abaixo e de repente decide mudar tudo, né? Vai para um estado diferente, né? Onde a cultura é diferente, não dá para comparar a cultura do Rio de Janeiro com a cultura do interior de São Paulo, né? E aí, de repente, você começa a ter alguns insights e desses insights você transforma em alguma coisa escrita para mostrar às outras pessoas como isso aconteceu. Então, na verdade, é uma experiência tua que você está jogando para o mundo. Né? Exatamente, né? Através de o que eu juntei a minha experiência com muito estudo, né? Então, assim, eu tenho desde que eu comecei a minha mudança, eu comecei prática de leitura e de estudo muito grande, né? Eu leio, por exemplo, uma média de 45 a 50 livros por ano. Então, assim, eu leio muito, eu estudo muito. Então, eu juntei essa vontade, assim, além de estudar, assim, é uma coisa engraçada que as pessoas falam assim, eu acho que eu sou muito louca, né? Porque eu acordo 3h30 da manhã todos os dias para meditar e estudar, né? Porque eu falo que só assim eu consigo garantir que eu estou entregando um eu melhor todos os dias. Então, eu falo que assim, se eu acordar 3 da manhã, 3h30 da manhã, eu sei que esse tempinho que eu tenho para meditar, para estudar, eu sei que a Sashi que está indo para o mundo, né, que é o tempo que eu vou depois, é uma Sashi melhor, é uma Sashi que sabe mais, é uma Sashi que aprendeu mais alguma coisa. Então, é o tempinho que eu tenho certeza, assim, essa Sashi, assim, além da vivência que ela teve no dia anterior, ela também se propôs a estudar mais e a entregar mais. Então, é isso que eu proponho para as pessoas também. Não que elas precisam acordar até às 3 da manhã, que nem eu faço, mas pelo menos elas peguem um pouquinho do tempo delas de manhã, né, uma meia hora antes, se puder uma hora antes, para estudar, para se dedicar um pouquinho, para cuidar do corpo também, né? Porque o corpo é como a gente consegue viver essa vida, né? Então, para ser um pouquinho melhor, entregar um pouco mais. Então, assim, eu reuni essa coisa de estudo
e prática, vivência nesse livro, né? Então foi essa que eu criei o Gratefulness, né? Que é a metodologia que hoje eu ponho em prática tanto para pessoa física nas minhas mentorias, né? Quanto para pessoa jurídica nos treinamentos. Tá certo. Eu não, mas eu li digamos, uma resenha dele, nem é uma crítica, uma resenha, né? Um resumo, né? E desses resumos que eu li lá no site da editora literária, eles têm uma frase lá que diz assim, ó, que a gente vai ter que estratificar ela um pouco para o pessoal entender. Eu vou ler primeiro ela toda para depois nós voltar para o início, né? Somos o conjunto de nossas escolhas, somadas aos nossos pensamentos, multiplicados por nossas emoções e divididas por nossas carências. Vamos estratificar isso aí. Então, vamos lá. Somos um conjunto das nossas escolhas. Bom, fala um pouquinho sobre isso. Então, a gente, na verdade, nós somos o conjunto das nossas escolhas, né? A gente está fazendo escolhas todos os dias, né? A gente acorda, a gente escolhe sair da cama ou não sair da cama, ou de repente ficar mais 5 minutos, ou aceitar que, sei lá, acordar de bom humor ou não acordar de bom humor, né? São escolhas, né? São escolhas que a gente tem para fazer isso ou não. Então, a gente é uma soma dessas escolhas o tempo inteiro, né? Isso não tem nenhuma dúvida sobre isso, né? Depois disso, quando a gente fala sobre a... Somados aos nossos pensamentos. Das escolhas vem o pensamento? Oi? Somos o conjunto das nossas escolhas somados aos nossos pensamentos. Quer dizer, se eu decido assim, eu vou levantar porque eu pensei que é melhor ou porque eu pensei que é pior eu ficar na cama? Então, e aí a gente fica realmente, a gente tem as nossas escolhas e os nossos pensamentos, eles são envolvidos, né, nessas escolhas, na verdade, né? Então, assim, eu ponho somados com nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos influenciam o tempo inteiro as nossas escolhas, e isso pode ser de forma consciente ou não, né? A maioria das nossas escolhas, né, a maior parte das nossas escolhas são inconscientes, né? E o que eu proponho sempre é que elas sejam de forma consciente, porque quando a gente começa a ter mais consciência nas nossas escolhas, a gente tem mais domínio da nossa história, né? Então a gente começa a ser mais autor da nossa história, né? Que é isso a minha proposta, né? Se você quer ter o seu sonho nas suas mãos, se você quer ter a sua vida dos sonhos, você tem que ser autor da sua história, né? Você não pode deixar a vida a Deus dará, né? E aí, quando eu ponho que é multiplicado pelas nossas emoções, é porque eu falo assim, né? Enquanto a nossa mente, né? A nossa mente é a parte elétrica das nossas formulações, das nossas cocriações, né? As emoções é a parte magnética. Então, assim, não adianta nada a gente ter a diretriz da vara, a gente saber para onde joga a nossa vara, se a gente não tem força para buscar o peixe, né? Para dentro do barco. E a emoção é isso. A emoção é a força para puxar o peixe para dentro do barco. Se você não tem essa emoção, se ela é forte, putz, você multiplica a sua vida, as suas conquistas, milhões. Agora, se você não tem a sua emoção controlada, fortalecida, você não tem conquista. Muita gente fala sobre visualização. Ah, vamos visualizar. Tá bom, mas se você não está sentindo, você não traz para dentro. Você não traz para a sua vida, né? Então é muito isso. Vou ficar visualizando aqui a minha vida dos sonhos. Legal, estou aqui visualizando eu andando, sei lá, de Cayenne, né? Vou lá, tá, mas eu estou me sentindo na Cayenne, eu estou sentindo, né? Aquele banco da Cayenne, eu estou sentindo o tesão de dirigir a Cayenne, eu estou sentindo o conforto de fazer uma curva, não estou sentindo a emoção disso, né? E aí você não tem, sabe, a força, então você não multiplica isso. Por isso que eu falo, por isso a emoção é tão forte. Eu falo que a emoção de todas as coisas, quando você vai conquistar algo, você vai realizar algo, é uma das mais importantes e o mais difícil, porque a emoção é muito humana, né? E controlar isso sempre é o mais difícil, eu acho. E aí, quando eu falo... Não, eu estava me lembrando agora o seguinte, ó.
tá? Tá. Oi, alô, ficou mudo. Oi, tá me ouvindo? Tô. Eu não levanto às 3h30 da manhã, mas eu levanto um pouco mais tarde. Eu levanto, eu acho que é cedo também. Hoje eu estou mais ou menos acostumado a levantar às 5h30 da manhã. Vou dormir às 10 da noite, mas levanto às 5h30 da manhã. E quando a gente acorda, eu faço isso há muito tempo. Quando a gente acorda, eu gosto de caminhar, sou um caminhante. Eu gosto de caminhar na praia. Moro na praia, gosto de caminhar na praia. E quando a gente acorda, sempre tem uma vozinha lá que diz, mas tá bom aqui, tá bom aqui. Para que você vai levantar? Né? Por mais anos que eu faça isso, né? E aí vem o meu pensamento, não, mas é bom caminhar na praia, eu levanto, vai caminhar. Aí eu vou caminhar. Hoje foi um dia que eu já fui caminhar na praia, e hoje foi um dia que agora está amanhecendo mais tarde. Aí hoje foi um dia que eu olhei na janela, estava escuro ainda. 5h30 da manhã estava muito escuro. Eu digo, mas vai ficar na cama. Mas digo, não, mas vou porque veio aquele pensamento, não, mas lá é bom. Aí levantei e tal, saí, era 6h15 mais ou menos, estava amanhecendo. Pô, cheguei na praia, estava aquele ar puro, o amanhecer, aquele ar puro, aquela sensação de frescor, a praiazinha lisa, o mar calmo. Eu digo, o que eu ia perder se eu não viesse? Muita coisa, muita coisa. Então, assim, esse é o pensamento, assim, é a emoção que me move, né? Eu ter que pensar assim, não, mas lá eu vou me sentir muito melhor e vou conseguir pensar melhor, né? Então, isso que multiplica Exatamente. O meu desejo de levantar cedo para ir caminhar na praia. É isso que eu estou pensando agora. E aí você completa... Mas é isso. Pode falar. Mas é isso, a gente é movido pelas emoções, porque é a emoção que faz a gente se mover, né? Não é o pensamento. O pensamento ele pode fazer a gente questionar, mas a emoção que faz a gente... Se a gente lembra, pelo menos assim, é que eu falo, a lembrança da emoção, Sim. né? Que fez você se movimentar. Se não tivesse essa lembrança dessa emoção, você não... não, deixa quieto, né? Se não tivesse isso, né? Então, assim, é muito importante a emoção. Por isso que eu falo, a emoção é uma das coisas que a gente tem que saber mais lidar com ela para poder conseguir seguir. Uhum. E aí, seguindo aqui, né? E aí a gente dividida por nossas carências. Você está me ouvindo bem? Estou ouvindo. Estou ouvindo, sim. Tá. E dividida pelas minhas carências, né, que eu falo no final da frase, é porque as nossas carências, né, as nossas limitações, é o que acaba travando tudo, né? Porque assim, se a gente começa a pensar, eu tenho carência disso, as nossas carências elas acabam levando a gente por caminhos tortuosos, né? A gente acaba buscando coisas para tapar buracos e não por motivos reais, por motivos que vão te fazer crescer, por motivos que vão te fazer ser feliz de verdade, botar sua felicidade para brilhar, sabe? Então, assim, quando a gente tem carência, a gente está tapando buraco, né? Então, a gente está mais preocupado em tapar buraco do que botar nossa vida para frente, né? Então, a gente está ali só... né, aquele asfalto que você nunca fica com o asfalto bom, fica só com aquele tapa-buraco, qualquer chuvazinha você vai passar e vai tirar aquele negócio de novo, o buraco vai voltar a aparecer. Então, por isso que eu falo, dividir por nossas carências, porque a gente, né, vai ficar ali naquela limitação da carência sempre. Então, por isso que eu falo sempre que é importante a gente eliminar essas carências, né? A gente trabalhar essas carências, preencher essas carências, né, de luz, que eu falo, né? Iluminar, preencher de outras coisas. A gente precisa viver pelas carências, a gente precisa viver pelas nossas entregas, né? Que a gente está aqui para isso, para entregar para o mundo. Vamos falar um pouquinho mais sobre você já falou um pouquinho sobre esse método que você criou, né? Gratefulness, né? Que são Isso. 7 segredos, né? Não precisa contar os 7, mas conta um, pelo menos, ou 2 dos segredos, né? Que são treinos, até são, digamos, é um método que você tem, que você dá, você ensina nas tuas mentorias, né?
E dá um. Sim, mas eu posso falar até sobre os 7, porque não é isso que vai, né? E eu falo sobre isso no livro, mas os 7 segredos, na verdade, é o que eu falo assim. O primeiro segredo é a autorresponsabilidade, porque eu falo assim, tem muita gente que começa, né, em termos de desenvolvimento pessoal, sempre com autoconhecimento. Mas autoconhecimento, sem a autorresponsabilidade antes, né, você não consegue dar o primeiro passo. As pessoas estão muito jogando para o outro. Não sei se você percebe, mas é muito culpismo, né? As pessoas culpam muito o outro, né? Ah, não, mas isso acontece na minha vida por causa da economia, por conta da política, por conta do meu chefe, por conta do meu marido, É sempre o outro que é responsável pelas coisas que estão acontecendo na sua vida, né? E a autorresponsabilidade é uma coisa difícil da pessoa assumir, né? Que a vida que ela está tendo hoje é responsabilidade dela, é dolorosa de acontecer, né? As pessoas, para entrar na autorresponsabilidade não é fácil, mas é poderosa demais. Quando você assume a autorresponsabilidade, né, você ganha um poder muito grande, porque você ganha as ferramentas para te colocar onde você quiser. Sim. Né? Porque quando você pega e culpa o outro, só o outro te tira de onde você está. E quem disse que ele quer? Né? Então, se você pega para você e fala assim, não, o Arnone que me colocou nesse lugar, que eu não estou satisfeita. Quem disse que o Arnone vai querer me tirar daqui? Né? Então, eu estou botando toda a minha vida na mão do Arnone, ou na mão de não sei quem, ou já na mão de não sei quem lá. Quando você culpa o outro pela insatisfação da sua vida, você só põe na mão do outro a solução dela. E aí, quando você assume a responsabilidade, você põe na sua mão. Assim como você assumiu quando saiu do Rio de Janeiro. Oi? Assim como você assumiu quando saiu do Rio de Janeiro. Né? Você disse, ó... Exatamente. E assim como eu assumi ter engordado, assim como eu assumi ter falido a minha empresa, assim como eu assumi todas as coisas que aconteceram na minha vida. E aí, assim como eu montei uma outra empresa, assim como eu comecei a prosperar, assim como eu montei uma casa que eu tô montando, né, bem maior do que eu tinha antes, assim como tem um carro que vale mais do que a dívida que eu tinha antes, sabe? Então, assim como eu criei toda a minha história hoje, muito melhor do que o que eu tinha antes, sabe? Então, é assim que a gente consegue ter poder para nos levar para um outro lugar. Então, por isso que é o primeiro segredo. E aí, depois, eu trabalho o quê? Autoconhecimento. Aí, sim, você tem que saber quem você é, como você se tornou quem você é, que escolhas você fez no passado, o que você traz na sua bioenergética, né? Ou seja, na sua genética, na sua ancestralidade, né? Porque você traz também memórias ancestrais em você, que fazem você repetir padrões em você, que você tem que quebrar ou não, né? Você tem que entender por que você é você. Por que você escolhe estar aqui no podcast com o Arnone ou tá dormindo ainda até essa hora, 10h30 da manhã? Tem gente que está dormindo, né? Então, por que você é você? Quem é você? Né? Então, autoconhecimento, segundo segredo. E cada pessoa trabalha autoconhecimento de um jeito, entendeu, Arnone? Por isso que, para mim, não tem mistério, não tem questões de falar sobre isso. E aí, o terceiro segredo, que é o olhar da gratidão. E falo que o olhar da gratidão é como você ampliar a sua experiência, né? Quando você tem um olhar da gratidão praticado, você consegue ter uma melhor experiência de vida, sabe? A sua experiência de vida é muito melhor do que a dos outros, né? Então, assim, o seu passar pela vida é muito melhor. É muito mais gostoso, você acorda muito mais disposto, você dorme muito mais feliz. Então, você praticar esse olhar, e o olhar da gratidão, a gratidão do jeito que eu mostro para os meus seguidores, sabe? Porque, assim, tem muita gente que fala que gratidão é agradecer. Ah, não, gente, obrigado, não sei o quê. Ah, gratidão pelo copo de água, gratidão por não sei o quê. Tá, mas você sabe o que é gratidão? Então, gratidão, que eu falo, e eu acho que, assim, esse eu acho que é um dos grandes ensinamentos para mim que eu absorvi na minha vida. Ninguém me falou sobre isso, é uma coisa que eu criei, né,
de ensinamento para mim e passo para as pessoas, que a gratidão é enxergar a beleza de toda a existência em cada coisa da sua vida. Sim. Então, é num olhar, é num gole de água, é numa conversa, num beijo, sabe? É em tudo. Quando você consegue enxergar a beleza de toda a existência em tudo que existe, isso é gratidão. Porque você entende o quanto é importante a sua vida. E aí, você entende até a beleza do inferno, a beleza, sabe, de tudo. E é difícil para as pessoas, porque a matéria é dual. A matéria é dual, né? O escuro, o claro, o branco, o preto, tudo, a matéria é dual, né? A matéria, ela precisa da dualidade para existir, não tem jeito. Então, você enxergar a beleza da existência em tudo que existe não é fácil. Entender a existência em todas as suas situações não é fácil. Entender né? tanto... E eu já passei por situações... entender que... Oi? Se eu entendi, digamos assim, seria entender não só o que aconteceu de bom e agradecer, mas até às vezes as coisas que não são tão boas, que podem Exato. fazer você crescer, né? Sim, sim. E porque a existência é a existência, Arnone. Porque assim, a vida é a vida. Você entende? A vida é a vida. Estar vivo é uma bênção. E a vida, ela existe do jeito que ela é. Ela é assim. E se você é grato pela vida, você tem que ser grato por tudo. E assim, eu falo que é uma coisa que é, para eu estar conversando com você hoje, todas as coisas que estão à nossa volta precisaram existir do jeito que elas existem. E eu falo todas. Todas. Inclusive as guerras, inclusive as outras coisas. E é difícil demais a gente entender isso. Mas a vida é essa vida. Eu gostaria que fosse assim? Não, não gostaria. Eu preferia que não tivesse guerra? Preferiria que não tivesse guerra. Mas é a vida. E eu sou grata pela minha vida. Sabe? Então, assim, é muito... A gente fica pensando sempre, ai, mais isso, mais aquilo outro. Tá, mas você está vivo. E você está aqui. E você tem a oportunidade de fazer bem para que seja diferente. Então não foca em ficar só pensando, mas e aquilo, mas e aquilo, mas aquilo lá. Cara, entrega o seu melhor. Mas aquela pessoa não está entregando. Faz o seu. Entrega você o que você pode entregar. Então entrega o que pode. Sim. Não importa se o vizinho da esquina não está entregando o que você gostaria que ele entregasse. Entrega o seu. Entrega o seu melhor. Faça o seu melhor. Entendeu? Então é sobre isso. E aí, voltando, quando pega a gratidão, eu vou ficar aqui, né? Não, gratidão eu estou contando aqui, nós estamos no terceiro, né? Tudo isso ainda tem mais 4. Não, mas aí o resto eu falo rápido, vamos lá. Aí no quarto é o merecimento. O quarto segredo é o merecimento, que eu falo. Enquanto a gratidão ela se conecta muito, né, com o presente, com o passado, né, o merecimento ele te conecta com o futuro, né? O merecimento, a gente só consegue conquistar coisas que a gente se sente merecedor. Então a gente precisa muito trabalhar esse merecimento. Eu falo muito que o Brasil, principalmente, tem que trabalhar o merecimento. O brasileiro tem que trabalhar muito o merecimento. A gente tem muito essa coisa da síndrome de vira-lata que a gente fala, né? De a gente não se sentir merecedor, de a gente se sentir menos que os outros e tal. E aí a gente acaba conquistando menos também, porque a gente não se sente merecedor, né? Então a gente tem que trabalhar isso. Então, quanto mais a gente se sente merecedor, mais a gente conquista. Então, esse é o quarto segredo. O quinto segredo é a alimentação CMA, que a gente estava falando antes, né? A alimentação de corpo, mente e alma. Então, depois agora, só terminando esses 4 primeiros aqui, a gente consegue entender muito mais quem a gente é, né? E aí a gente precisa
entender como melhora. E a alimentação TMA, que é a alimentação de corpo, mente e alma, a gente consegue lapidar tudo isso, né? Então, por que a gente está alimentando o nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma, nossas emoções, nosso corpo mental, nosso corpo físico, nosso corpo emocional? Então, eu falo mais sobre isso, como que a gente consegue alimentar esses corpos para a gente melhorar. Depois, o propósito, por que você existe, né? Por que você existe? Por que o mundo precisa que você exista? Né? Porque cada um existe por um propósito. Então, por que você está aqui? Né? Não é assim objetivo. Eu estou aqui porque eu quero que você seja feliz, porque você é rico, porque você tem uma família. Não. Por que o mundo precisa de você? Né? Então, seu propósito. E aí, depois, respeito e autorrespeito. Né? Porque esse é o fechamento. Se você não chega aqui, eu falo assim, se você chega aqui e não está praticando o respeito e autorrespeito, volta 6 casas, porque senão você não aprendeu nada, né? Porque sem respeito e autorrespeito, você não está fazendo nenhum dos outros, né? Eu acho que a gente tem que praticar isso para conseguir sustentar todas as outras coisas e todas as suas conquistas. Quem não respeita a si mesmo e não respeita os outros, não sustenta nada na sua vida e não consegue ser feliz. Olha, mostra de novo o teu livro. Mostra de novo. Olha ali, ó, acho que deixa um pouquinho aí, que eu quero ler ali, ó. O sucesso de ser você. Como despertar. O sucesso de ser você. Agora já vamos falar, mas eu acho que eu entendi o D ali. Como despertar seu potencial máximo e conquistar a vida que sempre sonhou, utilizando os 7 segredos da Gratefulness. Então, assim, ó, o sucesso de ser você é, digamos assim, vamos ver se eu entendi, né? Pode ser. Vamos ver se eu não entendi, você diz, não, tu não entendeu nada. Mas vamos ver se eu entendi. O sucesso de ser você, o sucesso de você se sentir você e começar a trabalhar esses segredos em você. Você saber, ter consciência que eles existem e aí você vai começar a ser você. É isso? Porque é basicamente isso, porque quando você é o sucesso de ser você, é que quando a gente é a gente de verdade, a gente é um sucesso. O problema é que quando a gente nasce, a gente vai criando capas para se defender do mundo. Entendeu, Arnone? Quando a gente vai, desde a nossa gestação, né? A gente vai criando capas para se defender do mundo. E aí a nossa essência divina e maravilhosa e de sucesso, poderosíssima, onde é co-criadora de qualquer coisa nessa vida, onde a gente define e faz a vida que a gente quer, a vida dos sonhos que a gente deseja, vai se defendendo, criando camadas. E aí, quando a gente consegue tirar isso, a gente é o sucesso que a gente merece, a gente é o sucesso que a gente pode e merece ser. Então, é isso que é o sucesso de ser você, sabe? Quando a gente é o sucesso que a gente nasceu para ser. E a gente não se permite ser com medo de todas as coisas que a gente tem aprendido a se defender. Certo. Entendeu? Uhum. E é isso que os segredos fazem você fazer, tirar essas camadas, entender que você não precisa delas. Sim. Que quando você é o seu próprio sucesso, elas não precisam existir. Porque você cria uma vida tão incrível que essas camadas não fazem necessidade nenhuma de existir. Tá bom. Entendeu? Bom, puxa, tinha tanta coisa para perguntar para ti, mas não vai dar tempo. Vai ficar para outra vez. Mas eu ainda quero fazer algumas... nós estamos nos encaminhando para o final, mas quero perguntar para você assim, ó. Bom, você falou um monte de coisa, como é que se diz? Falou como você é, como você pensa, como você acorda e tal, né? Mas é você, né? Isso é você, não sou eu, né? É você. Aí você diz, ó, eu faço assim, né? Mas diz assim, as pessoas comuns, né? Essas que estão lá, que precisam trabalhar, que vão lá, quer dizer, você também precisa trabalhar, todo mundo precisa, mas diga essas que estão no dia a dia, no dia a dia, na rotina, que acham que a sua rotina não é assim tão legal, que é uma rotina meio entediante, né, que é sempre acordar a mesma hora, tem que ir lá bater o ponto, enfim, né, para essas pessoas, né, dá uma pequena dica como é que elas podem mudar o comportamento delas, assim, o que você
pensa assim que essas pessoas poderiam pensar na hora de que acordar de manhã, né? Que elas não podem caminhar na praia, assim, porque não tem tempo de caminhar na praia, né? Ainda não tem tempo, pode ser que venha a ter no futuro, mas ainda não tem tempo, né? E não tem, digamos, não tem esse hábito de acordar às 3 da manhã, e também não pode, porque tem que descansar né, para trabalhar. Não, ótima, olha, vou te falar, ótima pergunta, ótima pergunta. A gente até não tinha conversado sobre isso, mas eu adorei que foi uma pergunta até muito melhor do que a gente tinha conversado, e eu vou dar uma super dica, assim, sabe? Porque eu dou uma dica, essa é uma dica que eu dou para os meus mentorados, essa vai ser uma dica muito legal, que é fazer o seguinte, é fazer o diário da gratidão e do merecimento. Muita gente fala por aí para fazer um diário da gratidão, um caderno da gratidão, né? Se fala muito sobre isso. Hoje, eu falo, lembra que eu te falei do merecimento, que é um dos segredos, e que ele conecta com o futuro, né? Então, o que eu falo é para fazer assim, pega um caderno, né, e divide ele com uma parte para gratidão e uma parte para o merecimento, tá? De manhã, você pega e determina aí 5 minutos para você escrever coisas que você acha que você é grato, assim, vai escrevendo. Coisas que você foi grato pelo dia anterior, que você lembre, e coisas que você é grato aleatoriamente, né? Coisas pelos seus olhos, e por quê? Por que você é grato, tá? Pelos meus olhos, por quê? Porque eu consigo enxergar o meu marido, porque eu consigo enxergar, né, o computador e consigo estar aqui participar desse podcast incrível, porque não importa. Lembre por que você é grato, que veio pela primeira coisa pela sua cabeça, tá? E escreva ali. E aí, você participar, siga o seu dia. À noite, né, antes de você dormir, você faz a parte do diário, da parte do merecimento. E aí você vai escrever por que você mereceu estar vivo nesse dia. O que você fez para merecer o seu dia? Entendi. Por que você fez para merecer a sua vida? É difícil, né? Toda vez que eu falo sobre isso, as pessoas falam assim, caraca, eu não fiz nada. Né? As pessoas... Não, é muito engraçado, porque quando eu falo isso, as pessoas falam, o primeiro pensamento, e eu falo logo isso, porque as pessoas, no primeiro momento, falam, primeiro pensamento ferrou. Não fiz nada. Mas tudo vale, tá? Então, assim, vale você ter aprendido alguma coisa, né? Porque a evolução vale o seu merecimento, né? Você contemplar a natureza vale o seu merecimento. Você ter feito bem a alguém vale o seu merecimento. E é legal você escrever isso, porque quando você vai ampliando o seu merecimento, você amplia as suas conquistas. E você entender o quanto você vale para o mundo amplia a sua autoestima e você vai se sentir melhor, até para mudar de vida. Então, quando você começa a trabalhar isso em você, fica mais fácil você olhar um novo futuro para a sua vida, sabe? Então, trabalhar o merecimento é uma coisa que a gente precisa fazer muito. Muitas pessoas precisam fazer. Então, essa é uma grande dica. E se alguém precisar, tem toda uma listinha no meu Instagram, num post que eu fiz sobre merecimento, que vale a dica. Porque às vezes, assim, o que eu pensei agora com essa tua dica, achei fantástico, porque escreve, no momento que você escreve, você internaliza mais e tal, escreve, né? Você escreve, você pode voltar outros dias para ver. Mas assim, ó, não é, às vezes as pessoas ficam pensando, não, mas eu quero fazer uma coisa para mudar o mundo. Não, começa devagar. Né? Começa devagar. Isso. Devagarinho. É como você disse, de repente você olhar numa janela, contemplar lá o sol nascer e tal, já é um merecimento, né? Já é uma coisa boa. Sim, porque Deus fez a criação para ser contemplada também. A gente tem que entender isso. Então, começar né? E às vezes, por exemplo, dar uma atenção para uma pessoa de rua, sabe? Enxergar os invisíveis, sabe? Coisas pequenas, às vezes, que é pequeno para a gente, mas é enorme para outras pessoas, sabe? Então, não precisa ser grandioso, sabe? Pequenos detalhes como é que fazem diz? merecedor e aumentar o seu Vamos voltar naquela tua frase lá, multiplicar as emoções. E aí elas vão se somando. Não é isso? Isso aí. Bom, Sashi, seguinte, dá os teus contatos aí. Bom, nós já temos aqui o @canal da Sashi, né? Quase 200 mil seguidores, né? Esse
Eu acho que é o teu contato melhor ou tem algum outro contato melhor que esse? Não, lá tá ótimo, porque lá também tem o WhatsApp lá, que tem a minha Tem? assistente que atende também, a Grazi tem. Ah, tá. Então, por exemplo, se alguém quiser te contratar para algum treinamento, uma palestra, ou quiser saber mais sobre teus livros, o melhor canal é o Instagram, então. Isso. Tem o LinkedIn também, tá lá também, canal, Ah, Tashi, né? Mas no Instagram eu acho que é o mais fácil de contactar, que lá tem todos os contatos, eu acho que é o mais fácil. tá bom. Uma mensagem final para a gente finalizar nosso encontro aqui, muito bacana, né? Eu não te conheço, eu quero só esclarecer para o público que a gente se conhece virtualmente, né? Não se conhece ainda pessoalmente, mas... É verdade, né, Arnone? A gente não conheceu pessoalmente ainda, mas vamos, virtualmente em breve. a gente participa de um mesmo grupo, né? Que é o Clube dos Escritores do Brasil, né? E lá que a gente se conheceu. Gente muito bacana e então foi muito bacana te encontrar hoje um pouquinho mais perto, né? Virtualmente, mas um pouquinho mais perto, né? Mas dá a tua mensagem final para a gente finalizar aqui o nosso podcast hoje. Aqui, deixa eu só explicar novamente. Estamos no Portal Fala Litoral, norte de Santa Catarina. Estamos no Spotify, né? Estamos também no Instagram ao vivo, né? Olha, eu vou ler uma frasezinha aqui, porque eu não quero esquecer nenhum detalhe, que eu fiz especialmente para esse podcast, que eu acho que vai ser bem interessante. Que eu gosto muito de falar sobre isso, eu gosto de falar muito em simbologias, e eu gosto muito da questão da pescaria, que eu até mencionei aqui no nossa conversa. Que é a seguinte: as conquistas são como uma pescaria eletromagnética, onde os dois polos devem estar em coerência entre si e com o tamanho do peixe que você quer pegar. Ou seja, não adianta você saber aonde jogar o anzol no oceano, parte elétrica da pescaria, se não tiver força para puxar o peixe para o barco quando ele fisgar o anzol, que é a parte magnética. E é essa a minha dica, minha frase para fechar. Muito bacana. Porque é isso, né, gente? Não adianta você saber onde jogar o anzol se você não tem força para puxar. Então, vem um acho peixe que essa muito que grande, como é que vai puxar? Não é? Você que está aqui, querendo estar com R$100 no bolso, querendo ficar bilionário, não está com para botar os bilhões ainda. Então, vamos preparar as coisas na coerência certa e vamos trabalhar isso direitinho. Tá bom. Sashi Schmidt, muito obrigado. Vamos terminar mostrando o teu livro novamente. Vamos terminar mostrando o teu livro. O pessoal ver, gravar O Sucesso de Ser Você. Vai ser lançado agora em São Paulo, segunda-feira, na Livraria Travessa. Isso. E também no Vila Lobos. No Vila Lobos, no hall, é um hall, né, de Vila Lobos. No Shopping Vila Lobos. No shopping. No shopping, na Livraria Travessa do Shopping Vila Lobos. É isso? Isso. Tá certo. Segunda-feira à noite, que horas vai ser, Sashi? 19 horas. 19 horas, tá. Tá bom. Então, o pessoal que estiver de São Paulo, que de repente queira estar lá para receber um autógrafo, um abraço, né, do livro da Sashi. Eu vou adorar. Né? Abraço, muito obrigado, Sashi, pela tua disponibilidade, né? E muito obrigada a aqui. você. Tá bom. Muito obrigado a todos vocês.